Olá, meus queridos, que maravilhoso ter você mais uma vez aqui comigo. Eu sou a Carol Guimarães e hoje eu quero conversar com você sobre como saber se é tempo de sair do lugar onde você está. Esse lugar pode ser um lugar emocional, pode ser um lugar físico, ou seja, um relacionamento, um trabalho, uma decisão que você precisa tomar para que os propósitos de Deus na sua vida possam se cumprir. Muitas vezes você está pedindo para Deus uma resposta, uma direção, mas Deus já respondeu para você através de alguns sinais e você não conseguiu acessar este lugar ainda. Às vezes o medo, ele nos paralisa, nos impede de mover para outro lugar, onde é o lugar onde Deus está nos lançando. Deus normalmente ele nos dá muitos sinais de que é tempo de mover. E às vezes um bloqueio, uma dificuldade de entender a voz de Deus. O Senhor tem falado muito comigo sobre uma troca de mentalidade. Muitas vezes crenças limitantes nos impede de alçar novos voos. Eu quero falar com vocês como alguns homens de Deus se posicionaram nas Escrituras para terem êxito em suas mudanças. Eu, na minha vida, precisei mudar algumas vezes. E eu quero contar para vocês como é que Deus me direciona, quais as estratégias Ele me dá em tempos de mudança. Fique comigo até o final desse vídeo. Deus tem uma direção para sua vida. O deserto, meus queridos, é um tempo de passagem. Se faz muito tempo que você está caminhando no deserto, fique atento. Pode ser que você está passando mais tempo do que Deus tem permitido na sua vida. O deserto, ele é um lugar de passagem, ele não é um lugar de permanência. Se você está permanecendo num deserto da sua vida por muito tempo, levante suspeita, porque provavelmente Deus está sinalizando, Deus está querendo te lançar para um novo lugar, querendo fazer com que você chegue à sua terra prometida, mas muitas vezes vai exigir de nós um posicionamento. Eu amo aquele texto da palavra em Salmos 2, que diz assim: peça-me e te darei as nações por herança, te darei os confins da terra por propriedade. Este salmo é um salmo messiânico. O escritor escreveu esse salmo muito antes de Jesus pisar na terra. Esse salmo, ele me empolga porque eu creio que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de mim e dentro de você. Ou seja, nós estamos debaixo do poderio de Jesus para conquistar tudo aquilo que ele tem para nós, para alcançar os propósitos dele em nossas vidas. Nós precisamos crer que estamos debaixo de uma força maior, que nós não somos regidos por mudanças de acordo com a nossa própria motivação, mas que o próprio Espírito de Deus, ele vem em nós com uma força para nos mover. Mas precisamos estar atentos aos sinais de Deus para nós, para vivermos o melhor de Deus. É necessário uma troca de mentalidade e um posicionamento. Amém? Meus queridos, se você é novo aqui no canal, muito bem-vindo. Eu peço desde já que você se inscreva. Eu quero estar te ajudando a tomar novos passos diante de Deus. Eu quero estar te ajudando a ter uma vida espiritual fundamentada pela palavra de Deus. Então eu peço desde já, deixa o seu like. O YouTube entende que os vídeos são relevantes através do seu like. Entrega para mais pessoas. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Meus queridos, um primeiro sinal de que o tempo de mudança chegou é uma inquietação dentro do seu coração permanente. Um incômodo. É como se você já não pertencesse mais àquele lugar. É como se você já não se identificasse mais com a vida que você está levando, muitas vezes com o trabalho que você está exercendo, ou mesmo dentro de um relacionamento. Já faz tanto tempo que você está dentro desse relacionamento e você percebe que tem alguma coisa que não fecha, tem alguma coisa que não prospera, e você fica pedindo para Deus sinal, mas Deus já está te dando sinais do lado externo. Por quê? Porque você perde a sua identificação, você fica desconfortável com aquela situação, gera um incômodo muito grande, e você percebe que é tempo de se mover, mas fica com dúvidas. Você fala: Deus, mas eu sou grato pelo meu trabalho, é o Senhor que tem me dado. Mesmo que você é grato por tudo que Deus está fazendo na sua vida, isso não é uma sinalização de que é o lugar perfeito
que ele tem para você. Muitas vezes você tá na vontade permissiva de Deus, porque a vontade perfeita de Deus, eu vou estar falando algumas características aqui de quando estamos na vontade perfeita de Deus. Gente, as coisas fluem quando estamos na direção correta. E nas escrituras, nós olhamos para o texto ali de Gênesis, a partir de Gênesis 30, e nós observamos na vida de Jacó algumas características muito especiais de uma pessoa que muda segundo a vontade de Deus. Jacó, ele trabalhou para Labão durante 20 anos da sua vida. Jacó se dedicou ao serviço da casa de Labão. Conquistou ali as mulheres, trabalhou primeiro pela sua primeira mulher, depois trabalhou pela sua segunda mulher. E a casa de Labão prosperou enquanto Jacó esteve ali. Jacó começou a perceber que o lugar não era mais para ele, porque os filhos de Labão começaram a falar que ele estava enriquecendo às custas de seu pai Labão. Começaram-se algumas desavenças entre eles. Ele percebeu que Labão já não tinha mais aquele coração aberto para com ele. Queridos, tudo isso é sinal, ok? Você tá aí num lugar, já não tem mais uma identificação, você já não fala mais a linguagem daquele lugar. Então Jacó, ele tomou uma decisão pela sustentabilidade da sua família. Meus queridos, tá faltando provisão para sua família? Você olha ao redor, você já aplicou o trabalho, você já tentou tudo que estava ao seu alcance, você já fez tudo que estava no melhor da sua habilidade. Está faltando provisão para sua família? Levante um sinal. Por quê? Meus queridos, você percebe na trajetória dos grandes homens de Deus que uma das coisas que é nítido nas escrituras era uma bênção, uma prosperidade, um favor de Deus para aquelas pessoas. Existe resistência espiritual contra nós, os filhos de Deus. E nós precisamos vencer as resistências através do jejum e da oração. Mas quando você percebe que você já fez tudo que estava ao seu alcance, já jejuou, já orou, e as portas estão fechadas, aquele lugar já não te nutre mais, aquele lugar não tem provisão, sustentabilidade para sua família, levanta o alerta. Se Jacó tivesse permanecido com Labão, ele teria permanecido a vida toda sendo servo, mas Deus tinha uma posição para ele, uma posição em que ele ia reinar sobre as suas circunstâncias, ele ia ser o senhor das suas circunstâncias. E meu querido, eu quero liberar uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus nos chamou para sermos cabeça e não para estarmos por cauda a vida toda. Nós podemos passar um tempo de servidão, é normal nas nossas vidas, mas talvez Deus esteja convidando a mim e a você a um posicionamento de sermos Senhor, debaixo do poderio de Jesus sobre as nossas circunstâncias. Então, o que eu acho mais lindo e extraordinário é que a vida de Jacó falou por ele mesmo. A vida de Jacó deu o testemunho dele. Talvez você já serviu neste lugar por muitos e muitos anos e você foi uma bênção. Um dos sinais de que a bênção de Deus está nas nossas vidas é quando nós conseguimos sair do lugar onde nós estamos, debaixo da comunhão dos santos, debaixo da bênção de Deus. Você consegue olhar no olhar de outro irmão e sentir a comunhão do Espírito Santo. Queridos, nós vamos precisar nos mover muitas vezes. Nós vamos precisar mudar de lugar por causa do propósito de Deus nas nossas vidas. Mas uma coisa que faz toda a diferença é se a nossa vida testemunha do poder de Jesus por onde nós passamos. Então, fica um sinal aí se a bênção de Deus está sobre você, sobre a testificação dos acordos que você faz quando você vai sair dos lugares. Porque nesse contexto, Jacó estava fazendo um acordo com Labão e os dois chegaram num consenso. E foi muito lindo, cada um seguiu o seu caminho, a sua trajetória debaixo da paz. A Bíblia diz que a paz ela é o árbitro nas nossas decisões. Não faça nada sem estar em comunhão, debaixo da paz do Espírito Santo. Isso é uma sinalização, uma testificação de que Deus está com você e tudo te irá bem. Então espere um momento, faça um acordo, converse aí com seu patrão, converse, se você está num relacionamento, converse aí com a pessoa que você está se relacionando, explica que não está dando mais, que você não vê que isso vai trazer êxito para sua vida. Seja claro, seja honesto com seus sentimentos, seja verdadeiro com as pessoas ao seu redor, caminhe no amor do Senhor, sabe, queridos? Eu passei muitas vezes servindo um lugar por muitos anos, mas uma coisa que eu carrego no meu coração é amor pelos lugares onde eu passei. Eu guardo no meu coração a comunhão do Espírito Santo, sabe? É como que se termina uma coisa
que fala da gente, sabe? Então pense sobre isso, pense como você vai tomar essas decisões. Não faça de qualquer maneira, faça debaixo do temor, do acordo, sabe? Faça em comunhão, porque você terá êxito. Deus vai prosperar os seus caminhos de maneira sobrenatural. E assim como ele foi na vida de Jacó, e fez de Jacó um homem muito rico, um homem de posses, um homem abençoado. Queridos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Você não olha para a palavra de Deus e vê aqueles homens capengando. Você vê homens que Deus dava uma missão para eles se levantavam e cumpriam a missão de Deus sem temer. Então, queridos, não tenha medo de se posicionar diante de Deus. Porque assim como ele abençoou Jacó e Jacó se tornou Israel de Deus, era um homem que lutou, sabe? Era um homem que prosperou porque era um homem forte na presença de Deus. Deus me traz agora no meu coração um homem da palavra de Deus que tudo em sua vida estava debaixo de uma estabilidade. Ele tinha uma boa posição, ele trabalhava dentro de um palácio e mesmo assim ocorreu uma mudança em sua vida. A vida de Neemias. Ele trabalhava ali como copeiro do rei. Ele experimentava os vinhos ou as bebidas que o rei iria tomar antes do rei tomar. Isso era para proteção da vida do rei. Era um cargo muito bom. Mas ele ficou sabendo das ruínas de Israel. Ele ficou sabendo que seu povo estava em ruínas. E algo dentro do coração dele, uma inquietação do espírito, começou a mover o coração de Neemias. Queridos, existem pessoas hoje que estão em posições que eles não precisariam se mover, mas que o próprio Deus está movendo o coração deles em prol de uma causa mais nobre. E olha, o mais lindo de tudo isso é que Neemias, ele estava triste, o coração dele entristeceu. Este também é um sinal de que Deus quer mudar a sua vida. O coração está triste, parece que algo está fora do lugar. E a Bíblia diz que foi a primeira vez que ele chegou na presença do rei triste. E o rei percebeu. E aquilo podia custar a vida dele. Era muito sério trabalhar para um rei. O rei perguntou para ele, e ele, na coragem do Senhor, ele falou: olha, o meu povo está em ruínas. E eu estou muito triste por isso. E ó, o favor de Deus veio sobre aquele lugar. E Deus deu sustentabilidade e provisão para Neemias. Para Neemias sair daquele lugar, daquela posição de estabilidade que ele estava. E entrar pela causa de outras pessoas. Esse é um tipo de mudança muito elevada diante de Deus. Talvez tudo esteja certo no seu trabalho. Talvez tudo esteja certo na sua vida. Talvez nada tenha te faltado. Mas você tem sentido o incômodo do Espírito Santo para cumprir um propósito por uma causa maior. Eu quero dizer para você, meu querido, que se você estiver abdicando ou renunciando de alguma coisa que é boa para você, em detrimento de outra causa, se você estiver renunciando a algo na sua vida que está bom para você por uma causa maior, saiba que assim como Deus levantou sustentabilidade, levantou reforço para Neemias, dando todas as provisões que ele precisava para ele cumprir aquele chamamento de reconstruir os muros de Israel, assim será na sua vida. Deus vai te dar tudo o que você precisa, porque nós temos uma mentalidade errada, que nós temos que nos arrastar para fazer as coisas de Deus. Não, querido. Quando Deus, ele te levanta para uma causa justa, por uma causa elevada, ele mesmo se responsabiliza pelas finanças, ele mesmo se responsabiliza por fazer esse projeto acontecer. Então saiba que Deus será com você, assim como ele foi com Neemias. E aquilo que demoraria muito tempo, Neemias fez em 52 dias. Será em pouco tempo. Aquilo que Deus irá fazer na sua vida não vai demorar. Eu creio que Deus vai levantar você como um ajudador da sua obra, como alguém que renuncia talvez aquilo que talvez seja o melhor para você no momento, mas que depois Deus te dará em dobro, porque Deus te dará uma satisfação que o homem na terra não pode dar, mas somente Deus. Eu estou falando com alguém que tem um chamado. Eu estou falando com alguém que vai ter que fazer uma renúncia muito grande. Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus. Se você estiver renunciando a algo que lhe parece bom em função da casa do Senhor, você não vai se arrastar na sua vida. Você vai ter êxito em tudo que Deus te chamou para fazer. Levante, tenha bom ânimo, porque Deus é com você. E eu creio que Ele tem uma obra preparada e estabelecida. E aquilo que demoraria anos para outra pessoa fazer, Deus colocou nas suas mãos para você fazer em pouco tempo. Você verá tudo aquilo que Deus prometeu acontecer, por causa que a boca do Senhor o disse, porque o Senhor é com aqueles que renunciam, o Senhor é com aqueles que agem pela fé, debaixo do comando do Espírito Santo. E eu quero concluir dizendo, quando eu tenho que tomar uma decisão de mudança, queridos, eu ponho a me prantear na presença de Deus. Quem me conhece sabe, eu não mudo para lugar nenhum, eu não entro dentro de um avião, porque eu já precisei entrar muitas vezes, ir e vir.
Eu não faço isso sem uma direção do Espírito Santo, porque eu creio que o Espírito Santo, tudo que Deus faz, Ele te sustenta. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba essa palavra. Eu quero fechar este momento orando, pedindo que o espírito de ousadia seja sobre os nossos corações, para que a gente possa cumprir a vontade de Deus em tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu posso sentir a tua presença aqui, meu Deus. Como é maravilhoso quando nós estamos falando da sua palavra e ela cai na terra do nosso coração, vivificando as nossas estruturas. Senhor, eu quero orar agora te agradecendo por toda a sua palavra, por essas ricas orientações que o Senhor tem trago para os nossos corações. Eu oro, Senhor, para que o espírito de ousadia seja sobre os nossos corações. Senhor, que nós não fiquemos, Senhor, atemorizados pelas circunstâncias ao nosso redor. Ah, Senhor, mas que nós possamos ser como Caleb e Josué. Senhor, que se levantaram e falaram, não, essa terra é nossa, o Senhor nos deu por herança. Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento para entendermos qual é a sua vontade para nós. Jesus Cristo, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, Senhor, que habita dentro de nós, possa mover as nossas vidas ao teu destino. Que todo espírito de paralisação, que todo espírito de dificuldade, que agora nesse momento tão de perto nos rodeia, caia por terra em nome de Jesus. Abre as nossas faculdades mentais, Senhor, para entender qual é a sua vontade para as nossas vidas neste tempo. Ajude-nos, Senhor, segundo a força do seu coração, a mudarmos, Senhor. Orienta-nos em tudo que nós formos fazer. Não deixa a gente preso numa mentalidade que não é tua, Senhor, mas que é humana. Mas que nós possamos alçar novos voos, Senhor, diante da tua presença. E como águia, Senhor, sermos renovados pelo teu Espírito. Espírito de Deus, sopra sobre as nossas circunstâncias agora. Espírito de Deus, muda tudo aquilo dentro de nós que precisa ser mudado, Senhor, para que a gente consiga alcançar os teus propósitos. Usa as nossas vidas, Senhor, não só, Senhor, trazendo sustentabilidade para nós, mas que possamos ser, Senhor, a provisão para outros. Que nós possamos, Senhor, dividir o pão com outros, Senhor. Portanto, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, manifesta o seu poder em nossas vidas. Toda contrariedade, toda resistência, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que humilha, cai por terra, Senhor. Nós não ficaremos neste deserto para sempre, mas o Senhor tem, Senhor, uma terra de oásis, o Senhor tem uma terra de fontes, Senhor, para sustentar o seu povo. Portanto, eu oro, libera agora as comportas do céu sobre as nossas vidas e faça descer uma chuva, Senhor, seródia e abundante, Senhor, que faz germinar a terra, em nome de Jesus. Eu oro no nome de Jesus, quebra as barreiras. Quebra as barreiras em nome de Jesus. Tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que atrapalha, cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda barreira agora, Senhor, vai desfazendo no mundo espiritual e traz agora, Senhor, a paz que excede a todo entendimento e a convicção, Senhor, e que esta mensagem seja como uma resposta que veio direto do teu coração para nós. Eu te agradeço, Senhor, desde já e te peço, Senhor, que a bênção que enriquece e não acrescenta dores seja sobre os nossos corações. Em nome de Jesus, aleluia. Meus queridos, que presença gloriosa do Senhor aqui, que presença gloriosa, que seu coração seja cheio, seja completamente preenchido dessa paz que excede a todo entendimento, em nome de Jesus. Obrigada a você que ficou até aqui comigo.